Olá, olá, olá! Nosso assunto de hoje é o espaço da narrativa, quer dizer, o lugar onde a narrativa se desenvolve. Eu sou a professora Ana Legroski e acabei de riscar minha mesa. De forma bem básica, a gente pode ver o espaço como o lugar, ou seja, a localização e a ambientação de uma narrativa. Mais resumido ainda, a resposta para o onde se passa dessa narrativa. Só que o espaço nem sempre está explicitado nos enunciados. Às vezes ele não aparece. Vamos ver aqui um exemplo retirado do comecinho do começo do livro Casa de Pensão, do Aloysio Azevedo. É muito fácil nesse trecho flagrar as circunstâncias de tempo, né? A gente vai ter 11 horas da manhã, o almoço, a gente também vai ter toda uma série de verbos cujas desinências, elas vão nos mostrar que coisas estão no passado, no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito e coisas assim, além de pronomes, adjuntos e adverbiais. O espaço não vai ser tão naturalmente colocado nos nossos enunciados em língua portuguesa. Então, eles não vão aparecer de uma maneira natural como na conjugação de um verbo. Vai ser uma coisa mais forçada, proposital, digamos assim. Então, nesse trecho aqui do Aloysio Azevedo, a gente vai ter algumas circunstâncias colocadas, como o descer, o de frente, o ao lado, sobre, o norte mesmo, e algumas outras coisas mais específicas ainda, que dizem respeito ao espaço do escritório do campus, que é onde se passa essa primeira cena. A gente vai ter ali a mesa do campus, a porta. Então, a situação de um ambiente interno ou fechado, muito físico mesmo, e especificado através dessas palavras. Mas voltando ali para aquelas outras que a gente tinha selecionado, vamos pensar um pouco na questão delas serem relacionais. Quer dizer, elas vão precisar se relacionar com outras coisas e elas vão precisar ter um parâmetro para a gente entender. O norte, dentro do contexto do texto, é o norte do Brasil. O sobre existe porque existe um sob, né? Existe um em cima e um embaixo. De frente ao lado também estão relacionadas ao posicionamento do personagem Campos, e não do outro que entra ali com ele. E o descer também. Descer de onde? O Campos mora num sobrado, então dentro do contexto da narrativa, a gente sabe que ele desceu da sua casa onde estava, indo para o escritório. Por falar em coisa relacional, vamos ter o aqui. Aqui é onde? O aqui depende de onde a pessoa que enunciou essa palavra se encontra. Quer dizer, o meu aqui é a minha casa. O seu aqui, caro ouvinte, eu espero que não seja a minha casa, porque isso vai ser muito estranho. Então, algumas palavras, principalmente aqui no espaço que a gente está vendo da narrativa, elas dependem de um referencial para a gente compreender elas. Então, o aqui de um falante de português que se encontra no Brasil é um. Ele não vai ser o mesmo aqui de um falante que está lá no Japão, por exemplo. A gente vai ter o aqui dependendo do lugar onde está o enunciador. Isso nada mais é do que a questão relacional dessa palavra. Basicamente, o que a gente precisa ter em mente é que certas coisas, sejam elas palavras, relações, elas dependem e muito do posicionamento do enunciador, quer dizer, daquele que está falando, que está escrevendo ou coisa que o valha. O que é lá e o que é aqui depende de quem está falando. Agora, pensa comigo. Se não é uma coisa automática, nem natural, que na nossa fala, na nossa escrita, a gente localize de onde a gente fala, por que então, ou para que então, um narrador em uma narrativa vai se dar o trabalho de especificar essa localização? Isso, assim como o tempo, tem muito a ver com a intencionalidade do autor. Qual é a intenção de descrever um cenário? Qual é a intenção de colocar, explicitar a localização dos personagens em algum momento? Isso quer dizer, basicamente, né, trocando em miúdos aqui, que
deve ser importante, então, quando um autor ou um narrador vai explicitar o lugar onde alguma coisa está acontecendo. Então, é algo significativo. E por ser significativo, é importante e precisa ser analisado e considerado também. Vamos pensar aqui no caso de pensão. Por que o narrador ele se dá o trabalho de colocar tantos detalhes sobre o escritório do campus? Qual é o objetivo por trás disso dentro da narrativa? Por falar em narrativa, que é aqui a nossa seara, na narrativa a gente vai ter uma dicotomia entre espaço físico e espaço psicológico e também vai aparecer o espaço social. O espaço físico é aquele externo ao personagem, enquanto o espaço psicológico é interno a ele. Isso quer dizer que o espaço físico, sendo externo, ele quer dizer respeito aos lugares, como um bosque, uma casa, um quarto, ou coisa que o valha, que seja físico, que seja real no mundo. E o espaço psicológico, ele é interno, quer dizer, é o campo das memórias, dos pensamentos, das observações, dos devaneios do personagem. E além disso, a gente vai ter o espaço social, que vai dizer respeito às esferas sociais, aos conjuntos, aos grupos sociais, entre os quais o personagem vai se movimentar. Então a gente pode ter uma esfera social de pessoas muito ricas como um espaço social desse personagem. Uma forma de usar o espaço de maneira planejada e muito intencional é colocar o personagem de acordo com o espaço que ele se encontra. Quer dizer, usar o espaço físico para reforçar os estados emocionais do personagem. Vamos ver aqui uns exemplos práticos dessa coisa do espaço influenciando. Esse quadro aqui, chamado O Balanço, do Fragonard, ele traz uma ideia meio idílica, suave, agradável, né? E esse outro quadro que nós temos aqui, do Schinkel, ele transmite uma ideia mais meditativa, contemplativa dessa natureza. Então, um personagem situado nesse lugar vai naturalmente ornar com essa sensação, né? Este outro quadro aqui da paisagem com ruínas de um castelo e uma igreja, ele já traz uma ideia um pouco mais turbulenta, algo que possa chamar atenção para, quem sabe, um estado de espírito mais conturbado ou algo do gênero. Por exemplo, um estado que é evocado por esse quadro do Caspar David Friedrich, que traz aí também um pouco dessa turbulência, dessa evocação, um estado de espírito um pouco mais inquieto. Claro que a gente tem vários outros exemplos, mas isso aqui é só um pouquinho para a gente pensar em como o reforço dos estados de espírito de um personagem podem acontecer a partir do uso proposital do espaço numa narrativa. Então, a gente pode ter estados como tristeza, melancolia sendo ressaltados por uma paisagem mais invernal, mais cinzenta, a alegria representada através do sol, do vento, do mar também, ou o conflito, a confusão em cima de uma tempestade, ou, é claro, também a negação de tudo isso. Depende do autor. Esse foi o Espaço da Narrativa. Eu sou a professora Ana Legroski e é isso. Chega!